nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãs e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 133 do DOCET. E a pergunta: o que significa concretamente política familiar no sentido do princípio de subsidiariedade? Assim, só reforçando, essa é a última pergunta do capítulo 5, que trata justamente sobre a família. E ao longo desse capítulo a gente pôde abordar e aprofundar várias questões da família em relação à doutrina social. E nessa última pergunta, então, vamos à resposta do DOCET. O princípio de subsidiariedade significa, por exemplo, que o Estado não pode retirar aos pais a educação dos filhos, porque esta é a sua tarefa fundamental. No entanto, dadas as condições de vida, de trabalho e de ensino, deveriam ser-lhes facultadas todas as ajudas necessárias. Trata-se de uma real liberdade de escolha que os pais deveriam ter no sentido de juntos poderem resolver o problema decorrente da tensão entre trabalho familiar e trabalho profissional. Até a função especial da família, no que diz respeito à transmissão dos conhecimentos e à formação dos filhos, não pode ser substituída por jardins de infância, nem por escolas ou grupos sociais, embora estas instituições possam ser um apoio útil e complemento à educação dos pais. O princípio de subsidiariedade acentua também a responsabilidade própria de cada pessoa e das famílias. Isso significa que as famílias, adicionalmente, podem e devem empenhar-se e unir-se em organizações políticas e sociais para defenderem e fortalecerem os seus direitos. Então, como falei, fechando aqui esse capítulo da família, então que nessas últimas questões o DOCET pôde aprofundar muito essa questão da relação Estado, sociedade e família. A gente percebe aqui que esse princípio, relembrando lá o que é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é que justamente os organismos menores, eles têm autonomia para resolver suas questões quando coisas menores que eles possam resolver, que não haja interferência de organismos maiores. Mas quando for necessário, coisas que eles não possam resolver, aí entra também o princípio da solidariedade, em que o Estado possa dar apoio às famílias. Mas em tudo que for que as famílias puderem resolver sem interferência do Estado, por exemplo, que a gente falou bastante ao longo desses dias, a questão da quantidade de filhos que a família deseja ter, como disse, de forma bastante responsável, ou a questão da educação dos filhos, como deve ser a educação dos filhos, isso compete à família, não ao Estado. O Estado pode entrar com apoio. E qual é o apoio que o Estado vai entrar? Justamente como a gente falou, com a questão de trabalho que oferece às famílias, o desenvolvimento econômico da nação, para poder gerar riqueza, para poder gerar trabalho, a própria educação, creches, escolas, para que os pais possam trabalhar, a questão da saúde também. A gente falou também aquela questão do apoio ao pai e à mãe que desejam ficar em casa por vocação, por esse chamado que eles sentem a estar mais em casa. Cada um tem a sua forma também de se relacionar com os filhos e eles não podem se sentir menos valorizados do que os que trabalham fora. Então, aqueles também que ficam em casa, cuidando da família, dos filhos, sem ter essa chamada, essa vocação de estarem mais próximos dos filhos, também possam ser cuidados e amparados pelo Estado. Então, esse princípio da subsidiariedade, justamente as famílias possam cada vez mais se desenvolver. E, como eu disse também das outras questões, a família se desenvolvendo, desenvolve-se também o Estado. Uma outra questão interessante que falou, é a questão das associações, das famílias que possam também se juntar para se desenvolver melhor. Isso também faz parte do princípio da subsidiariedade. E eu lembro também
que muitas escolas se desenvolvem bem mais, né, isso já é até comprovado, quando as famílias estão mais próximas, quando estão fiscalizando, quando estão juntos dos diretores, dos pedagogos daquela escola, dos professores, se reunindo, acompanhando, fiscalizando. Aliás, o Estado se desenvolve muito mais quando a sociedade, quando as famílias estão fiscalizando o Estado. É dever justamente nosso, de cidadão, fiscalizar. Então, quando as famílias também se reúnem para estar mais próximo da escola, para dar mais apoio aos diretores e também para fiscalizar o que está acontecendo, a gente percebe que as escolas se desenvolvem mais. E as escolas, não podendo se desenvolver melhor, vão poder dar uma educação melhor para as nossas crianças. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.